Olá galera, bem-vindos ao projeto Revisão Enem. Sou o professor Cícero Cavalcante, sou professor de Biologia do IFCE Campus Caucaia. Hoje eu separei algumas questões de biotecnologia para que a gente possa preparar você para essa prova que está chegando. Então galera, vem comigo, tá? Bom galera, para que a gente possa continuar a nossa aula, resolver as nossas questões, eu preciso fazer algumas revisões com você, lembrar alguns conceitos básicos, vamos lembrar um pouquinho, tá? Então o que acontece? Como nós somos formados? Nós somos formados a partir da união de um óvulo e de um espermatozoide. Então o que acontece? O seu pai mandou para você metade da sua carga cromossômica, 23 cromossomos. A sua mãe mandou para você metade da carga cromossômica dela, 23 cromossomos. Da união desses dois, formou-se uma célula ovo, ou zigoto. Uma célula única que apresentava 46 cromossomos, uma célula diploide, que sofreu divisões celulares e acabou originando você, um indivíduo com trilhões e trilhões de células. Que divisão celular foi essa? Mitose. Uma célula dividiu, forma duas e olha o segredo, tá? Da célula inicial, que era a minha célula ovozigoto, com 46 cromossomos, na hora que ela dividia, ela formava duas células com 46 cromossomos, cada uma e com a mesma informação genética. Que dividia, formavam 4 com 46 cromossomos, 8 com 46, 16, 64, 1 trilhão de células com a mesma informação genética. Professor, o senhor está querendo dizer o seguinte, o quê? Estou querendo dizer para você que a mesma informação genética que existe na célula do seu olho é a informação genética que existe na célula do seu dedo do pé, que é a mesma informação genética que existe na sua unha, que é a mesma informação genética que tem na célula do seu coração, na célula do seu fígado, na sua célula muscular. Não interessa, a informação genética é a mesma porque todas essas células vêm do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Professor, então o que acontece? Se a informação genética é a mesma, o que vai acontecer para que essas células sejam diferentes? Essas células são diferentes porque os genes que elas expressam são genes diferentes. A informação é a mesma, tá? Mas a célula não expressa os mesmos genes. Essa expressão diferente dos genes na minha célula provoca um fenômeno chamado de diferenciação celular. Isso permite, por exemplo, que você tenha uma célula capaz de gerar eletricidade, como a célula do tecido nervoso, ou uma célula capaz de contrair e relaxar, como a sua célula muscular, ou uma outra célula especializada para fazer fagocitose. E aí o mais interessante é que mesmo apresentando a mesma informação genética, as células passam a desenvolver características diferentes. Não é massa isso? Não é legal? Então é baseado nisso que a gente vai para a nossa primeira questão da aula de hoje. Ok? Então galerinha, vamos nós. Olha o que é que a gente vai ver aqui, tá? Lembrando, né? Aqui a gente tem um espermatozoide, nosso gameta masculino, trazendo metade da informação genética do nosso pai. Aqui a gente tem o óvulo com metade da carga cromossômica da nossa mãe. Lembrando, metade dos meus cromossomos vem do meu pai, metade do meu DNA também. Metade dos meus cromossomos vem da minha mãe, metade do DNA também. Tá certo? Então nós somos 50% DNA do pai, 50% DNA da mãe. Pronto, galera. Então vamos para a questão do Enem de 2015, tá? O formato de células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por... E aí, pessoal, vamos lembrar? Acabei de falar para você. Todo mundo vem da mesma célula ovo ou zigoto. O que acontece? Todas as células apresentam a mesma informação. Qual é a diferença entre elas? É que elas fazem nada mais, nada menos do que expressarem porções distintas do seu genoma. Gabarito logo de cara é letra D de dado. Professor, e o resto? Rapaz, o resto morreu. Olha aqui, ó. Produzem mutações específicas. Pelo amor de Deus, pessoal. Não são mutações que vão fazer essas células serem diferentes. Possuem DNA mitocondrial diferente. Pelo contrário, lembrem-se, o nosso DNA mitocondrial ele vem de origem materna. Visto que o DNA trazido pelo visto que a mitocôndria trazida pelo espermatozoide
ela não é aproveitada para a formação do nosso bebê, tá? Do bebê. Então, todas as nossas mitocôndrias são das mulheres da nossa família. Apresentam um conjunto de genes distintos. Está dizendo para você que o neurônio, o seu neurônio, tem um gene distinto da célula muscular, de jeito nenhum. E na letra E, terem um número distinto de cromossomos. Olha aí, pessoal, como se a célula do seu neurônio tivesse 30 e a da sua célula muscular tivesse 50. Não pode. Gabarito da questão 15 do Enem de 2015 é resposta letra D, gabarito D. Vamos lá, pessoal, vamos continuar, tá? Então, galera, nós vamos falar um pouquinho para você sobre o exame de DNA. Olha o que eu vou fazer, tá certo? Eu vou pegar uma molécula de DNA, tá? O exame de DNA de forma simplificada, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa molécula de DNA e a gente vai cortar ele. Professor, como é que eu corto? Existe um conjunto de enzimas chamadas de enzimas de restrição. A enzima de restrição, ela é uma tesoura biológica. Eu uso ela para cortar fragmentos de DNA. O que eu posso fazer? Eu corto esse DNA em fragmentos pequenos. Vou até fazer assim, ó. Na hora que a enzima de restrição atua, ela sai cortando esse DNA. E eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter pedaços de DNA grande e pedaços de DNA pequeno. Depois eu coloco ela para migrar em uma placa, tá? Em um gel, pode ser agarose, tá certo? Esse gel de agarose bem aqui, eu coloco o meu DNA aqui e vou fazer uma eletroforese. O que acontece? Na hora que eu ligo esse equipamento, nessa eletroforese, eu tenho aqui um polo negativo, aqui um polo positivo, e eu observo o seguinte, tá? A molécula de DNA, eu marco, tá? Alguns segmentos que eu quero com uma sonda, e aí na hora que eu deixo ela migrar, eu observo o seguinte, essa migração dos pedaços de DNA, ela acontece de forma desigual. Vamos pensar um pouco com a lógica, tá certo? Ó, os pedaços mais pesados, eles têm dificuldade de movimentar. Então, no tempo que eu deixar ligado, eles movimentam de forma mais lenta. Agora, os pedaços menores, eles se movimentam mais rápido. E olha o que eu sempre digo. Se você não entendeu isso, tá? Até aqui, não tem problema. Eu quero que você grave isso aqui. Isso permite eu dizer para você que cada um de nós tem um código de barras específico. E aqui é o que eu mais gosto, tá? O segredo do exame do DNA é ele gerar o teu código de barra. Esse código de barra ele permite dizer quem você é. Então olha o segredo, tá? Quando eu analiso um exame de DNA, se eu analisar o seu exame de DNA, o seu código de barra é esse, então na hora que eu fizer a comparação, pego uma outra célula de outra parte do seu corpo, na hora que migrar, como vai migrar? Como vai ser o código de barra? Vai ser esse, do mesmo jeito. Professor, no caso de um criminoso, bom, no caso do criminoso, se eu acho que o código de barra dele é esse, e eu tenho a suspeita de que uma pessoa cometeu o crime, tá certo? Olha o que vai acontecer. O código de barra, na hora que eu fizer a migração no exame de DNA, tem que ser do mesmo jeito, tem que ser igual. Isso é o que é legal, tá certo? O exame de DNA, eu sempre brinco, ele permite eu gerar um código de barra específico. Você tem o seu código de barra e esse código de barra ele vai lhe dedurar, tá certo? Ele vai falar coisas importantes sobre você. Olha o que eu tenho aqui. No caso do exame de DNA para paternidade, aí é um pouquinho diferente. A gente tem que lembrar que metade dos meus cromossomos vem do meu pai, consequentemente metade do meu DNA vem do meu pai e metade do DNA vem da minha mãe. Então na hora que eu faço um exame de DNA, como a gente está fazendo aqui, tá? Para esse garoto, eu tenho que observar o seguinte, na hora que ele migrar, as bandas de DNA dele, o código de barra dele migrar, o que vai acontecer? Uma parte vai migrar igual à mãe e quem não migrar igual à mãe vai ter que migrar igual ao pai. Então olha aqui, ó. Eu tenho um caso de um garoto, tá aqui a mãe dele, e ela tem 5 suspeitos de paternidade, tá certo? Como é que a gente acha? Vamos ver. Simples. Vamos fazer a análise dos códigos de barra, tá certo? Olha aqui, ó. Esse fragmento de DNA veio de quem? Da mãe. Show de bola. Esse aqui veio da mãe. Olha, esse aqui, ó. Esse aqui veio da mãe? Não veio. Obrigatoriamente ele tem que ter vindo de quem? Do pai. Opa, então vamos ver se o pai, se alguém tem um fragmento que migrou na mesma altura. Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Opa, isso já está me dizendo que esse cara pode ser o pai dessa criança.
Só uma banda igual não é o suficiente. Então o que é que a gente faz? A gente vai fazer análise de outras. Olha essa daqui, ó. Essa daqui, ó, veio de quem? Do pai ou da mãe? Não veio da mãe porque não migrou. Então é para ela ter vindo de quem? Do pai. Opa, já temos coincidência de duas bandas. Então tá aqui, ó. Olha essa daqui, ó. Essa banda aqui veio de quem? Veio da mãe. Olha essa outra banda, veio da mãe. Olha essa outra banda aqui, veio de quem, pessoal? Se não veio da mãe, veio do pai. Olha aqui. Então olha o que é que aconteceu. Eu acabei de descobrir que o pai dessa criança é esse camarada aqui, é o indivíduo número 4. Ok? Então, baseado nisso, nós vamos para cá. Vamos lembrar um pouquinho sobre o processo de clonagem, tá certo? Ainda falando sobre o nosso conhecimento genético, a gente vai falar sobre o processo de clonagem. A clonagem é bem simples, tem uma regra geral. Onde estão as informações da minha célula? No núcleo. Então, quem for o dono do núcleo é o dono das informações. Olha o que a gente fez aqui. A gente pegou essa célula aqui, nós vamos tirar o núcleo dela e nós vamos colocar ela em um óvulo. Opa! Peguei o óvulo e tirei as informações desse óvulo, tá? Tá aqui, informações genéticas. Fiz um transplante de núcleo, na verdade. Tá aqui, ó. Na hora que eu faço o transplante de núcleo, coloco essa célula para desenvolver. E aí, meu amigo, essa célula se multiplica. O que eu formei? Eu formei um clone. Agora, a informação genética é de quem? É do indivíduo do núcleo vermelho ou verde? Lógico, cara, que é do indivíduo vermelho. Isso aqui é nada mais, nada menos do que um processo de clonagem, certo? Então, assim, baseado nisso, a gente pode fazer a resolução dessas questões que vem agora. Olha aqui, ó. A sequência a seguir indica de maneira simplificada os passos seguidos por um grupo de cientistas para a clonagem de uma vaca. Retirou-se um óvulo da vaca Z. O núcleo foi desprezado. Oh, rapaz, olha que coisa interessante, ó. O núcleo foi desprezado, obtendo-se um óvulo anucleado. Olha aqui, retirou-se uma célula da glândula mamária da vaca W. Opa! Olha, vaca W. O núcleo foi isolado e conservado, desprezando-se o resto. Olha aqui, pessoal, de cara, se for um processo de clonagem, o dono do material genético é a vaca Y. Desculpa, a vaca W. Logo de cara já vai ser aqui a dona do material genético. Olha a terceira, o núcleo da célula da glândula mamária foi introduzido no óvulo anucleado. A célula reconstituída foi estimulada para entrar em divisão. Após algumas divisões, o embrião foi implantado no útero de uma vaca, de uma terceira vaca Y, mãe de aluguel. O embrião se desenvolveu e deu origem ao clone. Olha aí, considerando que animais Z, W e Y não têm parentesco, pode-se afirmar que o animal resultante da clonagem tem características genéticas da vaca. Meu amigo, coisa mais fácil do mundo. É só a gente lembrar quem é o dono do material genético. O dono do material genético vai ser apenas a vaca W. Então, quem é, pessoal? O clone dela. Vamos lá, essa vaquinha aí que eu fiz agora, que eu acabei de fazer, ela é clone de quem? Z, W ou Y? W. Acabou a questão, morreu. Questão facílima, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Olha o que a gente vai ter aqui. Opa, questão de Enem, olha aqui, tá? 2013, né? 5 casais alegaram ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura. Em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA. Faixas, uma para cada suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Olha aqui, meu amigo, sem problema nenhum. Olha o que a gente vai fazer, a gente vai ter que lembrar. A gente vai ter que lembrar o seguinte, né? Se é exame de DNA, eu vou ter que lembrar o quê? O meu DNA, metade vem do meu pai, metade vem da minha mãe. Então, ó, na hora que eu migro, que eu gero o meu código de barras específico, eu vou ter que procurar, tá? Quem tá dando certo. Quem não deu certo não pode ser meu pai, nem pode ser minha mãe. Então, vamos ler. Olha essa primeira banda, ó. Todos os casais, opa, o casal 5 não tem. Então, se ele não tem, meu amigo, logo de cara, o casal 5 não pode ser pai dessa criança. Concorda?
Olha o segundo padrão de migração. O segundo padrão de migração aqui, ó. Olha o que acontece. O casal 1 não corresponde. O casal 2 também não, ó. Então, casal 1 e 2 não pode ser pai dessa criança. Olha o casal 3 e 4 pode, né? Professor, mas quem mandou foi o pai e a mãe? Não sei. Não sei. Tá certo? Eu não tenho certeza aqui. Se foi esse o casal, quem mandou foi o pai. Se foi esse o casal, esse aqui foi a mãe. Tá certo? Mas vamos para cá. Olha o padrão de migração aqui. Olha esse aqui, tá? Esse migrou. Opa, olha de cara. Já me confirma que 1 e 2 não pode ser pais dessa criança. 3 deu certo. Opa, não tem padrão de migração no casal 4. Então, o casal 4 está excluído da possibilidade de ser pai dessa criança. Resposta, quem são os pais dessa criança é o casal de número 3. Vamos ver se os outros padrões repetem. Olha aqui, ó, esse padrão. Tá aqui, ó, tem nos dois, tanto no pai quanto na mãe. Olha esse código de barra aqui, ó. Veio do pai, olha esse aqui, veio da mãe. Olha esse aqui, ó, veio do pai e da mãe. Olha esse aqui, ó, veio da mãe. Resposta, pessoal, item C. Técnicas de engenharia genética têm permitido eu cortar genes de uma espécie, ligar ao material genético de outra espécie, formando um tipo especial de DNA chamado de DNA recombinante. O que é esse DNA recombinante? Ele nada mais é do que o DNA de uma espécie que recebeu material genético, genes, de um indivíduo de uma outra espécie. E o mais interessante é que isso tem permitido que essa célula, com esse novo DNA, ele expresse aquela informação que ele acabou de receber. Esse organismo, com o gene de uma espécie que não é a sua, é chamado de organismo transgênico. Para eu fazer esse processo, eu preciso de duas enzimas importantes. Uma enzima para fazer o corte do gene. Essa enzima é nada mais, nada menos do que uma enzima de restrição, uma tesoura biológica, lembram dela? E eu vou precisar de uma outra enzima capaz de colar esse gene, que precisa ser transportado para outra espécie. Essa outra enzima é nada mais, nada menos do que uma DNA ligase. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide para que a gente possa entender melhor esse processo? Vamos ver aqui, bora? Olha o que é que vai acontecer. Pronto, baseado nisso, nós vamos vir bem para cá, tá? A gente vem bem para cá, nós vamos utilizar uma enzima de restrição para cortar esse fragmento de DNA. Esse gene aqui vai ser cortado e inserido nesse plasmídio. Lembrando que é o plasmídio, é um pedaço de DNA extracromossômico, que não faz parte do cromossomo circular e que passa a ser fundamental para a bactéria porque ele é o grande responsável pela variabilidade, né? Ele é um dos grandes responsáveis, ajudando inclusive na resistência das bactérias contra os antibióticos. Olha o que é que eu tenho bem aqui, tá? Vamos fazer um corte nesse plasmídio e vou fazer o transplante desse gene. Na hora que eu faço o transplante desse gene, o que é que acontece? Eu tenho um DNA que tem um gene de um organismo, de uma espécie diferente. Esse DNA aqui ele vai ser chamado de DNA recombinante. O que é o DNA recombinante? É o DNA que recombinou, cara. Recombinou com o DNA de um indivíduo de outra espécie. O dono do DNA recombinante, tá, vai ser um organismo transgênico. Então, o que é o organismo transgênico? É aquele cara que tem um gene que não faz parte da sua espécie. Vamos dar uma olhada aqui melhor, tá? Então, olha a nossa questão de 2015, né? A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. Tá aí a fonte, né? E aí as bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam, olha pessoal, o grande segredo desse processo é fazer nada mais, nada menos do que ser transferido, ninguém mais, ninguém menos do que genes, que são fragmentos de DNA. Por que eu tenho que transferir o DNA? Porque é nele que está a informação genética. Você lembra, pessoal, que é esse DNA que vai fazer, que traz para o indivíduo, que dá para o indivíduo a informação sobre o que deve ser produzido. Então vamos lá, as bactérias modificadas por Herbert passaram a produzir insulina humana porque receberam a sequência de DNA codificante de insulina humana. Então o gabarito da questão é letra A. Vamos lá.
Na questão do Enem de 2014, ela fala o seguinte: em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinadas bactérias continham um gene que conferia resistência a pragas específicas de planta. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Pegaram a bactéria, fizeram isolamento do DNA, tá aqui, a gente consegue perceber isso acontecendo aqui, tá? Eu faço a clonagem desse DNA, extraio o gene, opa, muito bom, fabrico o gene e transplanto ele para a planta. Presta atenção que essa planta recebeu o gene de uma espécie que não é a dela. Então, do ponto de vista biológico, como a planta representada na figura é classificada? Ela é classificada como um organismo transgênico. Gabarito da questão, letra E. Pronto, galera, aqui a gente termina a nossa aula 2. Eu espero que esteja dando para vocês acompanharem. Não perde a nossa próxima aula, não. Um abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.